Nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui, reunidos para falar das Tuas santas promessas, falar do Teu amor por nós, da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai, venha trazer o alento, o sustento, a paz de espírito, e que venhamos, mais uma vez, quando voltarmos para as nossas casas, ou você que está à distância pela internet, quando este culto terminar, que o Espírito Santo possa continuar queimando o seu coração, agindo na sua vida, mostrando o caminho, a direção, a estrada certa. Pai, estamos mais uma vez para atender ao Teu chamado e falar aquilo que a Tua palavra tem para nos mostrar. Tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda, Pai, esta igreja a prosperar no Espírito, a crescer na graça, a fortalecer-se na fé e cada dia mais superabundar no amor. Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, e que venhamos elevar os nossos corações, os nossos sentimentos, para clamar ao Senhor por vidas que têm passado por dificuldades, pessoas que têm se enfermado, pessoas que têm estado internadas, em convalescência, famílias que o inimigo tem tentado destruir. Pai, sabemos que tantos são os vieses que o inimigo tem procurado atingir, e setas inflamadas sendo lançadas nos lares, nos casais, nas famílias, nos trabalhos. Sabemos que de todas as formas o inimigo tem tentado atrapalhar e destruir a sua fé, meu irmão, minha irmã. Mas nesta noite eu quero te dizer que ele não consegue, porque você tem parado para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Você tem parado e tem dado atenção para aquilo que a palavra de Deus tem para te dar. E nesta noite nós agradecemos ao Senhor em primeiro lugar e rogamos que as tuas bênçãos sejam notórias sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós temos aqui a escritura que está em Salmo de número 40. Vamos ler juntos? Salmo de número 40, o verso 1. Ele fala nos primeiros 5 versos acerca das misericórdias de Deus, daquilo que Deus operou na sua vida. Davi, é um salmo de Davi, e ele começa dizendo: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Amém. Tem um louvor de eu não sei, é aquele cantor, quem que canta esse Salmo 40? Esperei com paciência, Luiz Carvalho, né? Esperei com paciência no Senhor, eu esperei
com paciência. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim. Amém. 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 Aleluia, que belo louvor, né? É exatamente o salmo que acabamos de ler. O primeiro verso diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Muito conhecido o texto de João Ferreira de Almeida: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esperar nem sempre é bom, né? Esperar, mas necessário. A maioria das vezes, quando esperamos, é porque é necessário que esperemos. E esperar no Senhor é confiar no Senhor. E o salmista diz que é feliz, né, o homem que põe no Senhor a sua confiança. E a gente vê que essa esperança, né, esperar com paciência, essa espera fala de uma ação. Nós vemos aqui o salmista falando de algo que ele age, ele espera. Parece que esperar é meio que passivo, né? Como se eu estivesse fazendo algo fora de uma ação. Mas este esperar do salmista é uma ação. Ele é simplesmente uma confiança colocada no Deus que pode todas as coisas. Então esse esperar é uma ação, e essa paciência é uma decisão, é uma atitude. E Jeremias, no seu capítulo 29, ele diz assim, né, o profeta Jeremias, trazendo a palavra de Deus para nós: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, confiar, esperar em um Deus que sabe mais sobre você do que você mesmo pensa sobre si, é uma ação, é um comportamento, é uma decisão de simplesmente fazer. Parece que esperar não é fazer, né? Mas o esperar no Senhor é sim uma ação, é confiar. E confiar é uma ação, né? Fica parecendo que nós vamos cruzar os nossos braços e deixar para lá que Deus resolva os nossos problemas. Não é bem assim. Esperar no Senhor é confiar no Senhor e com paciência. Essa paciência nós vemos Abraão tendo, perseverando e crendo pacientemente. Hebreus capítulo 6, verso 15, diz que, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Então hoje nós vamos compreender, dentro do texto que nós acabamos de ler, que esperar no Senhor não é falta de fé. O primeiro ponto que nós vamos elencar aqui do texto que nós lemos de Salmo 40 é: esperar no Senhor não é falta de fé. Mas que espera é essa? É aquela espera com paciência. Essa espera com paciência fala de
perseverança, é perseverar no deserto, na luta, na dor, crendo que Deus passa com você todos os problemas. Então, esperar no Senhor é confiar nele. E esperar no Senhor, existe um mito que a espera no Senhor é falta de fé, e não é. Esta espera, no sentido de agir, né, de ação, junto com a paciência, no sentido de atitude, de decisão, não é falta de fé. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 25, que quando esperamos o que não vemos, porque esperar aquilo que vê, não é esperar no Senhor com paciência. Ele se inclinou para Davi e ouviu o grito, o clamor, a súplica de socorro. E o segundo ponto que nós vemos nesse texto é que a espera pode ser, e aí eu gostaria que você levasse aí para o seu problema hoje, para a sua luta, para a sua súplica, para o seu clamor. A espera pode ser um processo que Deus usa para te ajudar a amadurecer. Isso é tão importante porque às vezes, quando estamos dentro da prova, a pergunta ou aquilo que nós devemos conversar com o nosso Pai não é: por que, Senhor, eu estou passando por isso? Mas, Senhor, o que eu tenho que extrair de dentro desta dor? O que eu tenho que extrair de dentro deste deserto, de dentro deste problema? O que o Senhor quer me mostrar nesta dificuldade, nesta espera? Então, às vezes, Deus cria ali uma situação de espera para que Ele possa ter esta espera como um processo, né? Para te ajudar a amadurecer. E eu garanto que todo deserto, toda dor, toda luta, toda prova que você passa, quando você passa por ela, esperando no Senhor com paciência, quando você chega no final, você percebe que você tem mais maturidade para passar por outras. E isso é geral. Então, primeiramente, a espera de Davi não era falta de fé. Em segundo lugar, a espera de Davi era o processo que Deus tinha para ajudar Davi a elevar o seu nível de maturidade espiritual. E um dos exemplos clássicos que nós temos está em Gênesis, capítulo 40, quando José, ali há 2 anos, ele ainda ficou ali naquela prisão, naquele calabouço por mais 2 anos. Então, em Gênesis capítulo 40, verso 14, José, ele está ali num diálogo com aqueles colegas que sairiam da prisão, né, porque eles estariam indo ali para servir Faraó. E José diz assim: lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te, para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, pois na verdade eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem nesta masmorra. O que nós vemos nesse texto? José ainda não estava pronto para receber a promessa, que era o propósito pelo qual ele havia nascido, que era para ser governador do Egito. Então, por que ele não estava pronto? Porque ele ainda estava ali com uma grande quantidade de mágoa, de ressentimento, de revolta com que os seus irmãos, com que os seus parentes, com que os seus amigos haviam feito com ele. Ele ainda estava ali amargurado, dizendo: olha, eu fui roubado lá da terra dos hebreus, e eu não fiz nada para que eles me pusessem nessa masmorra. Então, quando José faz isso, a Bíblia nos deixa claro que ele ainda não estava pronto. Então Deus estava fazendo com que José esperasse mais um pouco, para que ele pudesse amadurecer um pouco mais, para quando ele estivesse no trono, ele pudesse ter compaixão dos seus irmãos. Então observe que a espera que José teve, que foi muitos anos ali, passando por provas, lutas, prisões, calabouços e injustiças, tudo aquilo
aconteceu com José para que ele pudesse, quando chegar ao trono, quando ele se assentasse no trono, ele pudesse então entender que tudo aquilo que ele aprendeu naquela espera, com paciência no Senhor, ele usaria aquilo em favor do propósito pelo qual ele tinha nascido, que era para governar realmente o Egito e salvar a sua família da morte e da fome. Então, a espera, como vemos aqui com Davi, como vemos com José, como vemos com Abraão. Abraão, de forma paciente, perseverando, obteve a promessa, e tantos outros heróis da Bíblia esperaram. Abraão esperou 25 anos com paciência. A promessa foi feita. Então, toda vez que há uma promessa, existe um período, existe um intervalo para que esta promessa seja materializada. E sabe de uma coisa? Se nós não tivermos a sabedoria para entender que fé, esperança, que é a espera, que é a ação, a decisão de ter paciência com Deus, ter paciência com a promessa, saber que Deus fez a promessa e Ele é capaz de a cumprir. É isso que Abraão fez, é isso que José fez, é isso que o próprio Moisés, e nós vamos falar de Moisés agora, no terceiro ponto desta espera, né? Já que o primeiro é quebrar esse mito que esperar no Senhor é falta de fé, e não é. E você vai ver em vários textos heróis, homens que venceram esperando com paciência no Senhor, mas entendendo que esta espera com paciência é uma ação e uma decisão. Não é simplesmente esperar de forma passiva para que Deus faça, para que Deus venha agir no seu lugar. É você agindo e Deus agindo junto, né? Então, nós vamos para o terceiro ponto, que é: se nós tentarmos acelerar, se nós tentarmos antecipar, se nós tentarmos fazer com que aquela promessa se materialize antes do tempo em que nós estivermos prontos ou maduros para recebê-la. Por exemplo, quando o filho pródigo, ele recebe a herança, ele recebe uma bênção, ele recebe aquela herança antes de ter maturidade de administrar aquela herança. E é isso que, dentro deste texto, nós conseguimos extrair. Nem sempre a bênção que você almeja, requer, pede de Deus, clama e suplica, nem sempre a bênção que Deus tem para te dar pode ser dada naquela hora, porque às vezes aquela bênção não vai ser administrada, como o filho pródigo não soube administrar a herança. Foi uma bênção, mas ele não soube administrar a herança. Ele acelerou, né? Ele acelerou, ou tentou acelerar, tentou fazer mais rápido, tentou não esperar, tentou não aguardar o tempo de Deus. E nós vemos outro exemplo em Gênesis capítulo 15, verso 13, que Deus disse a Abraão: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Esperar não é falta de fé. A espera é usada como um processo por Deus para nos levar à maturidade. Em terceiro lugar, cuidado em tentar acelerar aquilo que Deus tem o seu tempo próprio para fazer. Não vamos procurar fazer com que aquilo seja mais rápido, porque isso pode retardar ou até atrasar o processo. Nós vemos aqui, como exemplo bíblico, que Deus se encontra com Abraão, conversa com ele e mostra que a geração, né, futura, a semente de Abraão, ela vai viver ali naqueles próximo àquela terra, mas que ela irá ali para uma terra onde servirá, ou seja,
será escravizada e afligida por 400 anos. Deus deu tempo. Deus colocou um tempo. Ela será afligida, ela será escravizada. Então, a sua geração vai ser escravizada, Abraão. Por um período de 400 anos, tinha data para começar e tinha data para terminar. E lá em Êxodo capítulo 12, verso 40, diz que Israel ficou cativo do Egito, sendo escravizado pelo Egito por 430 anos. Isso está em Êxodo 12, verso 40. 430 anos sendo escravizado. Deus disse para Abraão em Gênesis, capítulo 15, verso 13, que Israel estaria ou seria escravizado e afligido por 400 anos. Vamos entender, Deus fala 400 e o povo fica escravizado 430. E quando a gente vai para o primeiro passo que Moisés dá para libertar o povo do Egito, é quando Moisés mata um egípcio, enterra o egípcio, é quando ele tenta com o seu próprio braço, com a sua própria força, com aquilo que ele havia sido ensinado ali no Egito, né? Todo o ensinamento, tudo que Moisés havia aprendido ali em relação à guerra, em relação à luta, em relação à liderança, ele tentou colocar em prática para salvar o seu povo, os seus parentes ali do Egito. E ali Deus não permitiu que ele salvasse o povo. Então passa-se 40 anos, Moisés tinha 40 anos, quando tentou libertar Israel do Egito. E Moisés consegue, através de mãos fortes do nosso Deus, libertar o povo quando ele tinha 80 anos. Se quando ele tinha 40 ele não consegue, tenta por si só, e quando Deus faz com que ele liberte o povo, ele tinha 80, então, 430 anos, o povo sai do Egito, é liberto. Você joga 40 anos atrás, ainda não tinha completado os 40 anos, os 400 anos de aprisionamento, né? De escravidão. Então, quando você olha para os 390 anos que Israel estava cativo no Egito, Moisés tenta libertar o povo, quando ainda aquilo que Deus havia falado não tinha se cumprido. Moisés tentou antecipar, e por tentar antecipar, atrasou 30 anos a saída do Egito. Então, a gente vai olhando todos esses detalhes, todas essas nuances, tudo isso que a Bíblia vem nos mostrando de forma clara. Qual que é a conclusão que a gente chega? Não tente antecipar aquilo que Deus tem a hora certa para fazer, para agir. A gente vê Deus agindo na hora certa. Às vezes fala, Deus tarda, mas não falha. Deus não atrasa, gente. Deus não atrasa, Deus tem a hora certa para chegar, Deus tem a hora certa para fazer, Deus tem o momento certo para que alguém gere um filho, Deus tem a hora certa, tem o momento certo, Deus tem o momento certo para aquele emprego, Deus tem o momento certo para a constituição daquela família, Deus tem o momento certo para a compra daquele imóvel, Deus tem o momento certo para a aquisição de algo. Deus tem um momento, mas o que você está fazendo? Esperando, que é agindo. Esse esperar com paciência no Senhor não é de forma passiva. Não é simplesmente cruzar os braços, é uma ação. Esperar é confiar. Confiar com paciência, isso é perseverança, e isso caminha lado a lado com a fé, um dando força para o outro. A fé dá força para a paciência, e a paciência colabora com a fé. E aí a gente vê Davi vencendo, a gente vê José vencendo, a gente vê Abraão vencendo, a gente vê os profetas vencendo, a gente vê os apóstolos, a gente vê Jesus vencendo, com paciência, esperando no Senhor. E o que nós vamos fazer hoje? Orar ao nosso Deus e confiar, porque o salmista diz, aquele que põe
no Senhor a sua confiança. Aquele que espera no Senhor com paciência, Deus se inclinará para o seu clamor. Ele vai ouvir o seu grito de súplica, de socorro, de clamor. E nós vamos orar nesta noite, entendendo que a espera de Davi, de Abraão, de José, dos apóstolos, com paciência no Senhor, não era falta de fé. E que, às vezes, essa espera que você está tendo, meu irmão, minha irmã, neste problema, parece que está longo, parece que não acaba, parece que não termina, mas saiba de uma coisa, eu tenho certeza que é o processo que Deus está usando para levar você a mais maturidade, a mais força, a levar você a uma maturidade espiritual ao ponto de Ele te colocar na posição que Ele precisa te colocar. E não tente acelerar aquilo que Deus tem data para fazer. E nós vamos orar, nós temos também pedidos, nomes que serão citados aqui, e Epitácio, pede oração para a recuperação da cirurgia, irmã Juliana, irmão Íris, casal, Armandora, e Maria Rosa de Oliveira Serra, vamos colocar diante do Senhor, Rosa, a Rosa, esposa do pastor Carlos, coloque ela diante do Senhor, precisa da sua oração. Pedro José de Oliveira, este é irmão da irmã Rosa. A irmã Marta Coutinho, que está internada e conta com as orações. Catarina Desidério Damares também, Catarina Desidério e Damares. Ivanildo e família. Eduardo Henrique Ferreira da Silva, este por libertação de drogas. Igor Gabriel Ferreira da Silva, Daniel Souza Campos, por libertação, e Sandra Regina da Silva. E nesta noite, ó Pai, nós colocamos estes nomes diante do trono da graça. Nós estamos aqui crendo, Pai, que o Senhor não está longe lá nas galáxias. Nós estamos aqui hoje crendo, Pai, que o Senhor habita no coração daquele que crê. O Senhor habita no coração daquele que entende e tem coragem de crer, ao ponto de dizer, como a oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estais nos céus, que o Teu nome seja santificado, e venha a nós o Teu reino, seja feita, Pai, seja feita a Tua vontade, seja feito o Teu querer, seja feito aquilo que Tu já planejaste, ó Pai, que nós não venhamos antecipar aqui, ou tentar antecipar, ou tentar provocar uma velocidade maior daquilo que o Senhor já tem o tempo certo. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, que toda espera, que todo deserto, que toda luta, ó Pai, que tudo aquilo que acontece na vida do cristão, com toda convicção, com toda certeza, é para que Deus possa trabalhar, é o processo de Deus trabalhar na sua vida, é o processo que Deus usa para trabalhar no seu lar, para trabalhar no seu casamento, para trabalhar na sua vida, para trabalhar interiormente dentro de você, para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para te fazer ser um melhor cristão, para te fazer um melhor pai, te fazer uma melhor mãe, um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, para te fazer um melhor entre a sua comunidade, uma pessoa melhor, uma pessoa com mais empatia, uma pessoa com mais consideração, uma pessoa que considera, independente dos bens e posses. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque podemos contar com o Senhor, com a paz
que só o Senhor pode dar, não aquela paz que o mundo espera na ausência da guerra, mas a tua paz, ó Pai, é mesmo diante da fornalha, é mesmo dentro da cova dos leões, é mesmo estando diante dos problemas, das turbulências da vida, mesmo diante das altas ondas, mesmo diante do barco à deriva, mesmo diante de um deserto à nossa frente, árido, inabitável e inóspito, mesmo diante dos problemas, Pai, nós contamos com tua presença em nossos corações, em nossas vidas, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando graça para poder dizer dentro da prova: Pai, obrigado por estar conosco, obrigado por nos dar força para suportar, obrigado por nos ajudar até aqui, por nos trazer até aqui, por nos conduzir pela mão, por nos ajudar de cabeça erguida, ó Pai. Nós estamos na tua presença, ó Deus, e sabemos que assim como Abraão venceu, assim como Abraão aguardou, assim como Abraão esperou com paciência, assim como Abraão perseverou na fé, assim como Abraão viu, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, aquele filho da promessa e toda aquela geração que viria após ele. Pai, nós podemos ver o Filho de Deus agindo em nosso favor. Nós podemos ver, ó Pai, o Espírito Santo confortando os corações. Nós podemos ver o Espírito Santo dirigindo, mostrando a cada pessoa, ó Pai, mesmo aqueles que ainda não são convertidos, mesmo aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, mesmo ainda aqueles que não aceitaram ainda a palavra única e exclusivamente como ela é. Se você é um destes que está nos assistindo nesta hora, que não compreendeu ainda o Evangelho, que não compreendeu que é Jesus Cristo que salva, que não compreendeu que não existe nenhum homem que é mediador entre o homem e Deus a não ser Jesus Cristo, que não existe ninguém que pode te fazer um salvo, mas somente Jesus Cristo na cruz do Calvário entregando a sua vida. Se você ainda não entendeu, eu peço para que o Espírito Santo te unja, para que o Espírito Santo possa te guiar em toda a verdade, para que o Espírito Santo possa te mostrar, para que o Espírito Santo possa te revelar, para que o Espírito Santo possa te proteger neste mundo mal e mostrar para você que não é a sua religiosidade, não é o quanto você pode fazer pelo Evangelho, mas é o quanto a cruz de Cristo faz por você, é o quanto a entrega do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por você na cruz. Não é o quanto você pode fazer, não é o quanto você pode agir em relação à salvação, mas é o quanto você pode compreender que Jesus Cristo entregou a sua vida, Ele doou-se a si mesmo para perdoar o seu pecado, para livrar você da culpa, para livrar você da condenação do pecado, para livrar você da morte e levar você a um reino eterno, a um reino de bênçãos, a um reino de paz, a um reino onde há alegria, a um reino onde há paz, a um reino onde há misericórdia. E é isso que nós estamos nesta noite buscando, ó Pai, entendendo através do salmista Davi, que esperar com paciência no Senhor não é falta de fé, e esta espera que parece estar longa, é o processo que Deus está usando para te amadurecer mais. Significa que você precisa amadurecer mais, significa que eu preciso amadurecer mais. E saiba de uma coisa: jamais tente apressar aquilo que Deus já se programou, já viu, já planejou na sua vida. Ele já planejou na sua vida a vitória que você terá. Mas antes disso, as lutas precisam ser travadas, os problemas surgirão, mas saiba disso: aqueles que esperam no Senhor alcançarão a vitória, alcançarão aquilo que procuram, alcançarão aquilo que necessitam, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, simplesmente louva comigo: esperei com paciência
no Senhor, no Senhor esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, no Senhor esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim. Amém. 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 Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe aos presentes e àqueles que pela internet puderam participar desta mensagem, deste culto.